Novamente na TV, novamente no ar. Estamos aqui fazendo uma espécie de uma resenha, um resuminho do que foi os últimos 2 programas em que nós comentamos sobre o porquê o número 4, que é o que representa a completude e não mais a perfeição. A perfeição pode nos deixar neuróticos, né? Porque o que é o neurótico? É aquele que nega aquilo que ele não tem ou que ele não é e vive em uma fantasia e dissocia, inclusive, vivendo meio que num mundo imaginário. É mais ou menos como você chega para o neurótico, você fala para ele assim, olha, 2 e 2 é 4. Ele olha para você e fica um pouco ansioso, né, assim meio nervoso, e fala, olha, eu sei que 2 e 2 é 4, mas eu não me conformo com isso. Por quê? Porque o neurótico, tem como base o instinto e, portanto, o egoísmo, ele não consegue conceber a ideia de que as coisas podem ser diferentes do jeito que ele quer, né? Por isso que nós pegamos o número 4, que não é a perfeição, e sim a completude. Porque eu posso, de repente, não entender por que 2 e 2 é 4. E falar assim, olha, eu ainda não compreendo por que 2 e 2 é 4. Mas se você está me falando, e matematicamente isso é assim, eu vou me esforçar por tentar me compreender. Essa seria uma postura não neurótica. Seria uma postura baseada na realidade dos fatos. É claro que muitas vezes a gente sabe que durante nossa existência ocorrem fatos que é difícil a aceitação, né? E não é errado a gente precisar usar o que nós chamamos de mecanismos de defesa do nosso ego para poder sobreviver emocionalmente. No entanto, o problema não está em usar os mecanismos de defesa. Por exemplo, um deles é a negação, né? Quem já viu novela mexicana, né? Quando alguém fala lá que alguém morreu, o que acontece na cena? Você vai ver a atriz mexicana tendo uma espécie de um ataque histérico, né? E ela faz assim, não morreu, né? Esse é o exemplo típico de uma dissociação psíquica para negar uma realidade que eu vou ter que ir absorvendo aos poucos. Usar mecanismos de defesa para defender o seu ego de uma situação de dor ou de extrema alegria não é errado. O problema é só viver em função do mecanismo de defesa. É só viver negando as coisas. É viver não entrando em contato com a realidade o tempo todo. Isso sim é que é o neurótico. Aí é uma condição patológica. Podemos ter reações neuróticas? Podemos. O que é uma reação neurótica? Não é que eu sou neurótico, mas eu posso ter uma reação neurótica por um tempo em função de algum estresse emocional. Vou dar um exemplo. Tem uma outra neurose que o pessoal costuma conhecer como toque, né? O que é o toque? É aquelas pessoas que têm a necessidade, por exemplo, de ficar conferindo coisas. Então as pessoas saem de casa e voltam várias vezes para ver se a fechadura está fechada, se ele trancou a porta de verdade, né? Ou se o gás está fechado e assim por diante. Então todo mundo que faz isso tem toque? Não. Você pode ter uma reação obsessiva, né? Compulsiva, inclusive. Por exemplo, se você for assaltado, se assaltarem a sua casa 3 vezes consecutivas, o que você vai ficar fazendo na próxima semana, né? Vendo se você fechou direitinho todas as portas e tu não vai olhar para você e falar que você tem toque? Não. Você está tendo uma reação obsessiva compulsiva. Dá até para se falar assim, não é bem assim que se fala, que está tendo uma neurose passageira, vai. Mas a gente fica meio na noia, né? Quem já foi assaltado já anda olhando de costas, né? Consegue fazer o pescoço, fazer 360 graus para poder enxergar quem vem atrás, porque fica um tempo escolado, ok? Por isso que quando nós escolhemos a possibilidade de estarmos vivenciando o dia a dia, abrindo mão do egoísmo, nós conseguimos, eu não sei se a palavra é essa, mas eu acho que sei lá, poeticamente ela esclarece melhor o que eu quero dizer. Quando você abre mão do egoísmo e se permite abrir para a vida e para as pessoas, para as coisas, é quando você consegue saborear a vida e tirar dela o melhor proveito. Enquanto você fica com a boca fechada, né, ou seja, com mente fechada, e a mente fechada vem logo depois da desonestidade, quando você não admite certas coisas, em que você fecha a sua mente, né, e você está de má vontade,
por mais que as situações caiam para você e sejam boas, você não saboreia, né? Você não está junto, você não participa, você não vivencia. É confortável, né? Normalmente o neurótico, você já deve ter visto isso, né? Pessoas que falam isso. Eu vou comprar uma fazenda, um lugar que eu vou ficar lá quieto no meu canto para ninguém me encher, né? Ou então fazem isso sem ser numa fazenda ou numa chácara, faz em casa, né? Fica fechado, só assistindo televisão, não fala com ninguém e ao mesmo tempo fica resmungando, né? No sentido assim, tá vendo o vizinho? Tá vendo não sei quem? Tá vendo não sei o que lá? Isso é neurose. Isso é um desconforto causado pela inabilidade de convivência com as pessoas porque eu estou me deixando levar pelo egoísmo. Aí a proposta do Evangelho, quando Jesus veio até nós e nos trouxe o quarto elemento, né, vamos dizer assim, na verdade ele trouxe o quinto elemento, mas quando a gente se deu conta que eu posso, em vez de ser perfeito, ser completo, Jesus veio e trouxe o quinto elemento, que acho que você já sabe que eu já comentei sobre isso, né? O quinto elemento é o amor, porque não adianta nada eu saber lidar com a minha vontade, né? Saber lidar com os meus impulsos, porque a vontade é uma coisa que nasce com a nossa criação, nasce no espírito. Quando a gente encarna, a gente tem impulsos. Os impulsos nos faz pensar sobre eles. E aí eu vou lá gerenciar esses meus pensamentos, regando-os, impregnando-os de algum sentimento, né? Desses sentimentos, a esfera afetiva, o mais nobre de todos é o amor. E quem trouxe esse quinto elemento para nós foi a segunda grande revelação, o advento, né, vamos dizer assim, de Jesus, que nos deu pela sua vivência conosco a experiência. Isso não foi uma luta de boxe que terminou, não. É o meu iPad que avisou aqui alguma coisa, né? Desculpa o barulho aí, vou ver se eu desligo. Então, quando nós falamos do quinto elemento, é o elemento do amor, né? Porque todas essas coisas, se eu tenho vontade, a vontade que é espiritual, é do meu eu, do meu espírito, me dá os impulsos na carne, sobre os quais eu passo a pensar. Claro, eu tenho que pensar no meu impulso para satisfazê-lo, mas para satisfazê-lo, eu preciso fazê-lo com amor, com sentimentos. Então, desde os instintos, como eu falei, que é o frio, a fome, depois você passa para as emoções, né, que são os impulsos, que é a raiva, a culpa, o medo. Quando você começa a pensar sobre eles, que racionaliza as suas emoções, logo vem a necessidade de transformá-las, através do uso do raciocínio, em sentimentos. Os primeiros sentimentos que a gente acaba elaborando é o do companheirismo, o da dedicação, o do carinho, o da atenção. O que significa isso? Que animal, ele só dá atenção enquanto ele está com o instinto dele provocado, ou quando ele é adestrado por um ser humano, certo? Mas é só o ser humano que consegue ter sentimentos nobres, entre eles esses como dedicação, carinho, né, aconchego, né, que são coisas que não nascem do instinto, não nasce da razão, nasce do afeto. E desses sentimentos, o máximo, o melhor, o maior de todos, que foi exemplificado por Jesus, é o amor. E desse amor, o amor cósmico universal. Por isso que esse ciclo, seja ele do planeta, seja ele dos elementos, seja ele da nossa existência no planeta, que é o biopsicossocial espiritual, seja o dos nossos instintos, como eu falei, instinto, desejo, raciocínio e emoção, e depois a gente passa para a vontade, impulso, pensamento e sentimento, isso faz parte, né, do nosso processo evolutivo. Negar isso pode nos deixar doente. Abusar disso pode nos deixar doente. Portanto, quando veio o advento do Evangelho, que nós chamamos aqui carinhosamente do manual da vida, e eu acrescento que é o manual da vida e do viver, porque o manual da vida a gente aprende com as necessidades, mas o manual do viver é com o exemplo de Jesus, né? Nós temos algo a ser seguido. Então, nós viemos nos preparando desde o mundo dos primitivos,
por um mundo de expiação e provas e de regeneração para podermos um dia alcançar os mundos perfeitos ou completos, vamos dizer assim, aonde a lei do amor reina plenamente, aonde não existem dúvidas a respeito da minha existência, principalmente do para que eu existo. Essa é a proposta, vamos dizer assim, da vinda de Jesus. Por isso que é chamada Boa Nova. A boa notícia, né? A boa notícia é, você não está aqui perdendo seu tempo, você não está aqui só para sofrer, você não está aqui passando necessidades à toa. Isso aqui não é uma coincidência biológica, isso aqui não é algo passageiro que eu posso amanhã, no primeiro desconforto, me eliminar. Não, tudo existe uma razão de ser. De tudo a gente tira um aprendizado, que não é só racional, é também um aprendizado emocional e principalmente um aprendizado afetivo, né? Nós somos seres afetivos, não somos seres racionais. Aprendemos a perceber o afeto desenvolvendo a razão. Agora, nós estamos desenvolvendo o que o pessoal chama de inteligência emocional. E eu complemento dizendo que nós estamos aprendendo a inteligência afetiva. É o para que nós existimos. Para que a gente serve a Deus? Não é mais por que a gente existe, nem por que nós estamos servindo a Deus. Nós estamos indo por mais um intervalo e a gente volta já já para continuar falando sobre o Evangelho, esse manual da vida e do viver.